Aos 28 anos, Santo Afonso Maria de Ligório escolhe deixar a carreira de advogado para tornar-se padre. Deixando a cidade de Nápoles, parte para a Scala, no sul da Itália, onde com seus amigos inicia a Congregação do Santíssimo Redentor. Ela foi fundada no dia 9 de novembro de 1732, tendo como carisma o anúncio de que em Cristo a redenção é copiosa, é para todos. Em 1749, o Papa Bento XIV aprovou as regras do Instituto, que tinha por fim a imitação de Jesus Cristo e a pregação de missões e retiros, de preferência aos mais pobres e abandonados. Em 1866, o Papa Pio IX entregou aos cuidados dos redentoristas o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro com esse pedido: façam-na conhecida em todo o mundo. Assim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro se tornou a padroeira das missões redentoristas. Em 1894, os missionários redentoristas chegaram ao Brasil para o trabalho no Santuário de Aparecida e no Santuário do Divino Pai Eterno. Este primeiro grupo era formado por 14 missionários que vieram da Baviera, na Alemanha. Hoje, no Brasil, os missionários redentoristas estão presentes em 9 unidades, chamadas de províncias ou vice-províncias. No mundo, os redentoristas estão presentes em 79 países. O missionário devia estar disposto a enfrentar também o frio, além da solidão, além da pobreza daquela região toda, que naquela época era um lugar de cabreiros, era um lugar de gente pobre, era o lugar do trabalhador, do camponês, vamos dizer assim. E Afonso funda a congregação pensando neles, pensando naqueles que estão à margem da história, na periferia do mundo. E Scala, naquela ocasião, era a periferia do mundo. No dia 22 de julho de 1943, chegaram em Manaus os pioneiros, homens que traziam consigo o desejo de missão, alguma experiência já vivida nos Estados Unidos e muitos desafios pela frente. Durante a Segunda Guerra Mundial, o bispo de Manaus solicitou ao grupo redentorista de São Luís, Missouri, nos Estados Unidos, para vir para a Amazônia, que o Brasil naquela época estava na guerra a favor dos Estados Unidos também contra a Itália e a Europa, né? A Alemanha especialmente. Eles vieram em navios guerreiros de guerra lá dos Estados Unidos para Recife e depois chegaram até Belém. E começaram uma atividade de evangelização, né? E daí se desenvolveu a estrutura que é chamada vice-província. Antes vieram só 4 missionários para fazer uma missão, né? Então foi nessa conjuntura que havia certas facilidades, como também certas dificuldades, né? A missão redentorista do Amazonas começou a partir do convite de Dom João da Mata e Amaral, então bispo da Diocese de Manaus, num tempo em que a região amazônica era mais ignorada do que hoje. Ele precisou de um mapa para situar onde ficava aquela diocese, no caso a Diocese de Manaus. Houve interesse e resposta, trocas de cartas muito rápidas, apesar dos meios lentos, de modo que em menos de um ano já estava acertada o início da missão em Manaus. Eles ficaram hospedados na casa dos frades capuchinhos,
onde hoje é a igreja de São Sebastião, na época já era. Eles ficaram lá durante 6 semanas. Já saindo da cidade, havia uma capela chamada Nossa Senhora Aparecida, no então bairro dos Tocos. E eles foram visitar e ali começaram a sua missão. Naquele mesmo ano, eles fizeram a primeira missão, já no mês de outubro, indo celebrar o novenário de São Francisco em Anamã, no interior do Amazonas. Desde o princípio eles ajudaram aqui em Anamã. Muitas missões, desde o início dos festejos aqui na terra de São Francisco de Anamã, tivemos a contribuição dos redentoristas, certamente com muito amor por essa região, amor e gostar, porque senão não ficaria. Nós vieram de um outro mundo evoluído, chegaram aqui, não tinha nada, nem barco para eles ir não tinham, e o de canoa no beiradão. Assim começou a nossa evangelização nesse contexto da Diocese de Coari. O desafio era outros e muito mais desafiante do que os desafios atuais na missão. A gente agradece, somos muito gratos a eles que começaram a evangelizar, dando formação, catequese para o nosso povo. Quando os redentoristas chegam aqui, logo de imediato eles foram impactados pela umidade e pelo calor. E eles sentiram que a cor preta não ia combinar com esta, digamos assim, esta paisagem. E realmente, eles tinham razão. Não ia combinar com a paisagem, o preto com o verde. Eles precisavam de algo que fosse ao mesmo tempo penitencial, mas também que apontasse para a experiência da ressurreição. Porque naquele momento o hábito não se tirava para nada, o redentorista não tirava o hábito nem para jogar bola. Os mais velhos, o pessoal que está aí com 80, 70 anos, 80 anos, lembram dos redentoristas jogando bola vestido de hábito. Né? Todos. Eles não tiravam o hábito nem para trabalhar na construção, né? Tipo trabalho de pedreiro, por exemplo, a construção da igreja de Aparecida, a primeira igreja de Nossa Senhora Aparecida em Manaus, que hoje é o Clube de Mães. Aqueles caras trabalharam a construção daquela igreja vestido de hábito. O povo passava e via. Logo de imediato, o padre Jaime Marti e outros daquela turma, né, o padre José, eles imediatamente mandaram pedir do superior a permissão para usar o branco. Falaram primeiro com o Dom João da Mata, que era o bispo naquela época em Manaus, e entraram em contato com o superior, tanto nos Estados Unidos, em São Luís, como em Roma, pedindo permissão para mudar a cor, usar o branco e não o preto. O branco destaca nas águas caudalosas do rio Solimões, e na cor da mata, o branco chama logo a atenção. E realmente, o branco é a cor do redentorista na Amazônia. Não resta dúvida. O irmão Cornélio Ryan, ele já era engenheiro, já tinha uma noção de construção, já tinha certamente uma profissão que exercia nos Estados Unidos da América. Ele que ajudou a construir o Santuário de Aparecida, as primeiras casas em Coari, Manacapuru, e também ajudou a construir muitas outras coisas nas outras unidades filhas da província de Denver, nos Estados Unidos. Com o passar do tempo, a missão foi se expandindo. A cada ano, chegava um novo grupo de missionários redentoristas norte-americanos para trabalhar na Amazônia. Eles chegavam em Coari para fixar residência. Em Coari, um padre corajoso preparou lá um espaço nada apropriado, que era um galinheiro, preparou para ser o primeiro seminário redentorista.
80 anos dos missionários redentoristas no Amazonas, 76 foram aqui em Coari. E o legado deixado por esses missionários é imenso para a fé, para a vida do povo coariense. Os primeiros redentoristas chegaram em Coari no Natal de 1943 e era Padre João Mecomique, também Padre José Maria Bullen e irmão Rian. E aqui, com eles, em seguida vieram inúmeros redentoristas. A nossa catedral que vocês verem ao fundo, ela foi construída em 1910, mas era apenas a nave central. Foi projeto aí dos missionários redentoristas a construção das naves que nós hoje temos e ela se tornou a catedral da nossa diocese. Para nós aqui, os redentoristas fizeram uma missão muito bonita, porque eles organizaram essa igreja local que começa em Manacapuru e termina aqui em Coari e hoje se chama Diocese de Coari. Esta região entregue aos missionários redentoristas recebeu deles, primeiro, todo o trabalho missionário da catequese, dos sacramentos, mas não só esse trabalho, foi também feito todo um trabalho social, na educação, na saúde, no trabalho, na acolhida das pessoas. É impossível hoje falar da cidade de Coari, sem falar dos missionários redentoristas, porque esse legado, tanto humano como religioso da fé, foi aqui fortificado, intensificado por eles. Eles receberam essa missão e cumpriram. E aqui os redentoristas marcaram muito, porque os primeiros americanos vieram de uma outra realidade e eles se inseriram para valer nessa realidade amazônica. Estar na Amazônia como padre é estar no meio das comunidades rurais, no meio do nosso povo, evangelizando as pessoas mais simples. Após o Concílio Vaticano II, estão nascendo na Amazônia as igrejas locais. Tudo antes estava vinculado à Diocese de Manaus, agora começam a ser divididas em pequenas igrejas. A Diocese do Alto Rio Negro, a Diocese do Alto Solimões, a Prelazia de Coari, a Prelazia de Tefé, e assim todas as igrejas aqui da região são criadas. Naquele contexto, havia uma igreja nascendo. Precisava ser fortalecida, criada o que o Dom Gutenberg, que hoje é bispo emérito daquela igreja, chamou de diocesanidade. Missionários religiosos, redentoristas, trabalhando em favor da criação da igreja local. Houve uma concentração de forças nessa região. A finalidade era desenvolver condições para a igreja local, que é a chamada diocese, né? E isso foi colocado ao encargo da Congregação Redentorista, que na atualidade, vamos dizer, daquela época, tinha a presença aqui através da província de São Luís. Eu era desse grupo, mas eu representava uma responsabilidade da congregação para fazer o que era possível encaminhando a formação de uma diocese. E, naturalmente, essa área aí, naquela época, levando em conta o concílio, que estava exigindo mudanças não só da igreja, mas das congregações também, e também uma ideia mais missionária das igrejas locais, que ficou sendo chamada em vez de diocese simplesmente, né? E aí foi quando surgiu toda essa dinâmica de acelerar as estruturas de ministérios, de
vamos dizer, de assembleias e de trabalhos para desenvolver a autonomia, a participação dos leigos. Tudo isso foi resultado do concílio, né? Mas caiu numa época exatamente, vamos dizer, da minha atuação como bispo, que tinha de fazer essa, vamos dizer, mais fortemente, esse desmembramento dessa região, vamos dizer, do controle da congregação, né? E isso não foi muito fácil, né? Esse tempo que nós nos encontramos aqui, ele tem mais de 100 anos, ele foi inaugurado em 1907. Os redentoristas chegaram aqui no dia 15 de março de 1944. Esse altar canoa que está aqui atrás é muito significativo para o povo de Manacapuru, porque foi uma ideia, digamos assim, uma invenção de Ezanu Ataíde. Eu tenho 80 anos, é a idade que tem os redentoristas que chegaram aqui no Amazonas. Eu senti um chamado de Deus para me ser catequista, porque eu sentia a necessidade das crianças a serem catequizadas. E aí eu comecei a trabalhar. E também com os adultos, que tinha deles que não sabia nem fazer o sinal da cruz. E foi essa necessidade que houve para eles virem de lá, tanto eles como teve também irmãs religiosas, que também trabalharam muito. A irmã Irenil, que eu conheço ela, né? A irmã Helena, que trabalhou muito em Manaus, a irmã Helena, trabalhei também com ela aqui em Manacapuru, que passaram muito padre por aqui, que eu trabalhava com eles também, fazia desabriga pelo interior com eles, né? Padre José Butes, o Padre João, a gente fazia muita visita no hospital, na delegacia, a gente fazia com o Padre João. Tinha um que falava mais ruim, que era o Padre Patrício. Ele falava meio ruim. E também o Padre Luiz. Ele falava toda... A gente tinha que estar bem atento para ouvir o que ele estava falando. Porque todos que passaram por aqui, foi Padre Pascoal, o Padre Dunga, Padre Souza. Foi muitos, meu Deus do céu. Foi mesmo, foi muito mesmo. E eu gostava muito da pregação deles, né? Porque eles se dedicavam muito ao povo. A missão se expandia. O tempo era muito favorável. Então ficamos com Manaus, Coari e Manacapuru, depois Codajás. A missão redentorista chegou em Codajás em 1945, e foi de Codajás em 1995. Então tivemos 50 anos de missão aqui, né, sob a responsabilidade da missão redentorista. Eu sempre servi essa comunidade junto com os padres redentoristas. Eles foram um dos pioneiros da nossa religião aqui. Nós desbravamos aqui o laguinho, a gente ia pela mata, junto com os padres para fazer pregação lá no laguinho. Eu era acólito na época, eles vinham o padre Eugênio, padre Mateus. Esse padre Mateus nos ajudou muito. Eles falavam meio atrapalhado, a gente ajudava. Padre, não é assim, é assim. Eu achava que era um desafio para eles, né? Desafio muito importante. E eles agarravam com unhas e dentes, no modo de dizer, né? Para conhecer ao pé da letra as pessoas da nossa comunidade. A importância que tinha o povo de se dedicar, que viviam aqui nas comunidades. Só eles. Quando chegava um padre, abria tudo, né? Para eles era uma felicidade imensa tê-los com a gente. Se falar da Diocese de Coari, está falando da missão redentorista, né? Porque não pode separar
né, a missão redentorista da diocese. Porque aonde você olhar, de modo especial nossa paróquia aqui, aonde você olhar, né, tem, né, a marca do redentorista, né? Tem ali a marca da missão, né? Tanto nas pessoas, tanto nas construções e tanto na evangelização. Então, o legado é 100% redentorista, né? Aí o que nós fizemos? Chegamos, né? Nós somos diocesanos, mas o que nós fizemos? Nós entramos nessa cultura, né, da evangelização, da missão redentorista. E nós precisamos de pessoas assim, para que nós possamos estar sempre seguros na nossa fé. Fé em Cristo, que Ele é o dono de todas as coisas. E hoje só temos uma paróquia, né, que está sob a responsabilidade dele, mas em todas as paróquias que eles passaram, deixaram esse legado bonito para a gente, e a preocupação também de ter uma igreja, né, criada por eles, né, fortalecida por eles, que hoje é uma igreja que tem autonomia para caminhar com seus próprios pés. As congregações religiosas, todas elas têm o que nós chamamos de carisma, numa linguagem mais eclesiástica. O carisma é o jeito como uma pessoa assume e vive este evangelho no seu dia a dia de tal maneira que ele conclui dizendo: isto foi dito para mim, isto é para mim. E eu vivo, e todas as minhas ações, minhas atitudes é a partir do evangelho. Na linguagem eclesiástica, se refere ao jeito como cada grupo religioso, cada fundador missionário ou fundadora de uma instituição encarnou este evangelho e transmite isto para as futuras gerações. Olha, eu acho que a missão redentorista é evangélica. É trazer a boa nova do evangelho para as pessoas. E na ideia do seu fundador, especialmente os mais necessitados. Lá eram, vamos dizer, os cabreiros, como se chamava na Itália. Aqui, os mais necessitados no Amazonas são os ribeirinhos, né? Ou antigamente se podia dizer os seringueiros. Eu acho que é nesse contexto que existe um carisma, ou deveria existir um carisma nos redentoristas, de procurar os mais necessitados, mais vulneráveis. Da vivência de paróquia, saíam as equipes de trabalho e, naturalmente, outros ficavam cuidando das paróquias. Isso é um desenvolvimento já diferente da Europa daquela época para a atuação. E chegando aqui no Brasil, naturalmente, a visão era muito mais paroquial, vamos dizer aqui, geral nas dioceses, e eles viveram também um pouco essa dinâmica, procurando desenvolver da comunidade, dos moradores das paróquias, atividades com os tipos de equipes missionárias, né? Então essa ideia de missão aí precisa ser entendida historicamente, porque não é vamos dizer assim, não pode ser reduzido a só uma dimensão de andar pelos ribeirinhos no rio, né? Também nas periferias da cidade também seria o carisma. Hoje em dia já tem uma adaptação de santuários, né? Como Aparecida, em Goiânia, tem muitas outras, no Paraná também tem. O Senhor me chamou para trabalhar nesse grande dia a ceifar. O Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo. Eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou.
desafios são grandes, né? Você tem que estar preparado, andar de barco, de canoa, saber remar, nadar, porque esses são os maiores desafios. Mas nós que somos daqui mesmo, a gente já não tem tantas dificuldades, a não ser os mais novos, né? Mas nós que pegamos ainda a cultura do trabalho da roça, sabemos muito bem evangelizar no beiradão. Aqui na nossa região, como eles receberam a missão de organizar a igreja local, a diocese, e para isso é necessário os padres diocesanos, então o incentivo para as vocações, tanto religiosas, femininas, masculinas, a própria congregação redentoristas, e aqui também números de adoradoras, irmãs que trabalharam aqui em Coari. Eu as vi, o hábito branco muito suntuoso, muito atrativo, quero dizer. Eu vim para cá pela mão das irmãs norte-americanas, que vieram dos Estados Unidos e me trouxeram para cá. Meu pai, quando soube, eu escrevi uma carta a ele já depois que eu estava aqui. Ah, minha filha, você se casou com Jesus Cristo, quando escreveu uma carta? Pois eu sou sogro dele da agora em diante. Sou sogro de Jesus Cristo. Várias irmãs foram atraídas também pela palavra dos redentoristas, que as convidaram a vir para cá em 1945, eu creio, em 47, chegaram aqui, se fixaram em Manaus, na paróquia, na futura paróquia Nossa Senhora Aparecida, porque aqui no convento as irmãs americanas não sabiam português, mal sabiam. Eu as ajudei também, conjuntamente com outras irmãs, e aprenderam a falar. Fui para o interior, Coari. Eu amei Coari, fiquei lá 6 anos, mas fui professora de filosofia, de psicologia, de português, de inglês, meu Deus, e também trabalho pastoral. A igreja tinha muita falta de padres. Depois, já estamos em 60 por aí, é que com o concílio e com os impulsos maiores, já aliás dados por um redentorista, que foram chegando mais padres para cá. Então eles foram nossos professores, eu me lembro bem, de catecismo, de teologia, junto com as irmãs. Uma vez eu me lembro que um dia estava com uma tentação de ir embora, fui falar com um deles. Disse, irmã, eu tenho uma certeza claríssima da sua vocação. Ele era um grande homem, padre, muito conhecido pela santidade. Ele disse, bem, mas que Deus me quer me agarrar mesmo. Mas eu admirava esses homens, sempre admirei, ainda admiro, continuo, pelo zelo, o zelo por este povo nosso, onde gostaram daqui, sem saber falar direito e sem conhecer os costumes, a cultura. Mas nós também, nós nos aficionamos uns pelos outros. Eles tinham aqueles hábitos enormes que usavam brancos, então nós lavávamos a roupa deles, olhando tão grandes aqueles hábitos de cara, hoje devia ser, eu acho que não tinha lavadeiro que quisesse, aqueles hábitos grandões. As irmãs para nós aqui, para mim em particular, foi uma coisa muito importante para nós, a ajuda delas. Deus o livre entre sem as irmãs. Inclusive, ela participava até da nossa educação. Nos ajudou muito. A educação, sobretudo no interior, abandonada, e a saúde.
muito abandono. Daí nós fundamos o primeiro ambulatório, foi em Quari. Até hoje, a nossa irmã não esquece a missão no interior. Vai, conversa na comida, no almoço, né? Passa, conta do interior. Julita, nossa grande mestra-chefa daqui, Julita Elsen. Muitas vezes nós nos fazemos essa pergunta. A Madre Julita, como é símbolo de quê? Ora, da Santa Maria de Matias. Por quê? Porque a nossa fundadora foi assim que a Madre Julita conquistou este grande terreno, que era uma fábrica de castanhas. Foi com o judeu Bezekri. E fomos com este judeu e pedimos a fábrica de castanhas, que era este atual convento Preciosíssimo Santo. E o judeu disse, não é comigo, Isaac, é com meu irmão Samuel. A madre não foi hesitante. Fale com seu irmão e eu venho amanhã saber a resposta. E foi assim. Se imbuiu da educação. Vocês estão atrasadíssimos no ensino, no estudo. As americanas disseram, nós vamos abrir escolas para vocês. E um dia ela estava atendendo uma senhora que tinha 2 meninas. Dizendo, Madre Julita, por favor, aceite essas meninas na nossa escola. E tinha um menino junto, o menino disse, eu também quero estudar aqui, estou gostando daqui. A madre disse, vamos ter meninos, nós olhe quando as irmãs das congregações tradicionais souberam, ficaram horrorizadas. Ela fundou a primeira escola mista do Amazonas e da Amazônia, digamos. Fomos nós, adoradores. Depois é que foi criado o ginásio Preciosíssimo Sangue, graças à tenacidade de uma irmã adoradora. As adoradoras foram heroínas aqui. Porque aqui no Amazonas, os americanos, ao chegar, perceberam uma urgência, oferecer um processo de educação paralela à evangelização. Então, um processo pedagógico e um processo catequético, um processo pedagógico e um processo evangelizador. O processo evangelizador era realizado a partir das Santas Missões Populares e ao assumir paróquias e comunidades. E a educação se dava num modelo redentorista específico dos americanos, dos norte-americanos, as chamadas escolas paroquiais. Aqui nós estamos tendo um exemplo, o Colégio Nossa Senhora de Nazaré. Em Manaus, o Colégio Nossa Senhora Aparecida. Em Codajás, o Colégio Nossa Senhora das Graças. Em Quari, o Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Observe que você vê a igreja e a escola. Este modelo é muito interessante e é um modelo próprio dos missionários redentoristas da América do Norte. E na escola, a transmissão dos valores humanos e cristãos, na visão católica. As irmãs adoradoras do Sangue de Cristo foram chamadas porque os missionários, a primeira turma, percebeu que não tinha condições de realizar isso sozinho. Precisava de uma mão qualificada. E, de fato, as irmãs adoradoras não eram leigas, elas eram parteiras, elas eram enfermeiras, elas eram professoras, pedagogas e, de repente, assumiram de imediato ao chegar aqui, logo depois, em 55, a direção das escolas, as primeiras diretoras, foram as primeiras professoras, foram as primeiras parteiras e eles foram fundando, eles e elas, ambulatórios
né? Escolas, centros de enfermagem, até hospital. No Pará, as Irmãs Adoradoras fundaram o Hospital Guadalupe. Em Quari também, hospital. Um tipo de creche, não era bem creche, mas era vamos chamar, internato. Mas o fato é que dentro do Colégio Nossa Senhora de Nazaré chegou meninas para estudar aí com 5 anos de idade e saiu com 15. Então é uma história interessante e não poderia ser feito sem esta presença feminina, específico das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. E esta boa nova, ela é contemplada, daí o nome adoração, adoradoras, contemplação, melhor dizendo, hoje em dia. Adoradoras bem fervorosas, do sangue de nosso Salvador, seguem à frente bem animosas, as missionárias do Deus de amor. A caridade brilha em seus corações, não tem receio de chegar em suas missões, onde com ardor e prazer e coragem só combatem por Cristo e em Cristo até morrer. Ei, avante, adoradoras, fazer crescer a congregação, pois lá no céu aguardam coroas a quem cumprir bem a sua missão. A caridade brilha em seus corações, não tem receio de chegar em suas missões, onde com ardor e prazer e coragem só combatem por Cristo e em Cristo até morrer. Onde com ardor e prazer e coragem só combatem por Cristo e em Cristo até morrer. Foi sendo semeado um processo de evangelização que anos depois culminou na criação da nossa prelazia, em 63, né? Em 64 foi formalizada, instituída mesmo, instalada a prelazia. E aí por isso a gente também se sente fruto, né? Filho desse processo. Pessoas que vão abrindo caminho, né? Então, abrindo estradas para quem vem depois. Foram desbravadores, ficaram aqui. Então, essa palavra é uma primeira delas que a gente pode utilizar. A segunda é a chamada impetuosidade. Foram impetuosos, né? Enfrentaram o calor, enfrentaram as distâncias, o desconhecimento, né? Que era chamado Inferno Verde, quente, de muita água, dificuldades diversas, mas estava aqui. E a palavra forte deixada pelo Dom Mário Anglin: nós viemos aqui não para acabar com o trabalho, mas para ficar e até que o trabalho acabe com a gente se for preciso, né? E de fato ele terminou os dias dele aqui conosco. Dedicou a vida, né? Veio para ficar e não foi embora porque concluiu sua vida missionária e humana entre nós. E por último a gente tem assim como testemunho e inspiração, né? De vida doada a serviço de uma causa bem maior do que a causa pessoal, a causa do reino de Deus. Não importa se tem muitos recursos ou pouco recurso, o recurso maior é a vida feita doação. Quando se fala em formação, é um contexto muito amplo. Mas quando se fala em formação na Amazônia, aí já ganha uma nova característica. Por quê? Ao virem para cá, os redentoristas norte-americanos, a ideia era fazer uma boa missão, a ideia era animar o povo de Deus aqui, a pedido do bispo da época, Dom João da Mata, e fazer o seu bom trabalho. Só que nunca foi pensado em criar vocações nativas. Tanto é que quando, depois de muita discussão, de muitos debates, decidiram fazer um seminário na Amazônia, primeiro o seminário foi num galinheiro, para você ver o quanto de coragem e perseverança eles davam ao povo nativo. Não vai dar vocação, as pessoas não servem muito para essa vida religiosa. Naquela época havia uma noção, acho que dos missionários em geral, que amazonense não dava para ser padre, né? E quem lutou para começar
recebeu o nome de Escola Apostólica, com a ideia de preparar seminaristas para os redentoristas, foi o padre Francisco Hirsch, que foi o primeiro fundador e diretor, mas demorou um ano para ele conseguir a permissão de começar essa pequena escola, né, que era o nome oficial, Escola Apostólica, e depois que se tornou seminário, né. Eu acho que criou nessa área uma consciência e assim, um tipo de noção de formação de seminaristas, de pessoas para ser padre, né? Então isso foi marcando os traços da formação na Amazônia, sobretudo. Os postulantes e aspirantes que querem ser padres, que querem ser irmãos, recebem o mesmo horário, a mesma formação, a mesma faculdade, isso é importante dizer, a mesma faculdade, o mesmo cotidiano de um padre com irmão. Porque isso ajuda também, interiormente, enquanto congregação, a não criar nenhum tipo de dicotomia entre as vocações. Porque elas funcionam como um pulmão, que os dois precisam estar juntos ali respirando para que o corpo, que é a igreja, que é a congregação, possa caminhar também. E hoje, ao olharmos o nosso grupo missionário, temos um norte-americano tão somente, que é o Padre Miguel. Os demais são todos nativos da nossa região. Isso dá um certo orgulho porque nós sabemos que, além do trabalho, esforço humano, pastoral, psicológico, teológico, temos contado e muito com o auxílio do Espírito Santo, porque ele é que move. Desde 5 anos de idade eu comecei a participar da igreja, com minha mãe que ia participando das novenas e reuniões das SEBs, lá no bairro da Liberdade, Manacapuru. E eu comecei a brincar de padre, ele colocava aquela roupa grande. Então a inspiração para a vivência diocesana, a luz da missão, vem dessa experiência missionária. E eu, na qual eu bebo dessa fonte, porque eu fui também, evangelizado por eles, minha catequese foi por eles, acompanhado no grupo vocacional por eles também, o padre Ronaldo me acompanhou. Eu sou diocesano, mas a missão redentorista está em mim, porque eu fui educado na minha fé dentro da evangelização dos redentoristas. O legado é 100%. Vendo essa necessidade, que eu sou do Rio Purus desde crianças, então despertou a necessidade por pessoas nesse caminho que é diferenciado. Eu sou daquela primeira geração de padres do novo milênio. A ordenação foi no dia 26 de novembro do ano 2000. De Manaus, já passei direto para Quari, porque Quari foi a minha primeira paixão missionária, meu primeiro amor pastoral. E lá trabalhei 6 anos. Trabalhar no Amazonas é para mim uma missão. Eu sou apaixonado demais por tudo isso aqui, as águas, o jeito ribeirinho, o jeito das comunidades. Para mim não há desafios, há uma missão. A missão, ela enfrenta desafios, ela enfrenta as dificuldades próprias de qualquer ação humana sobre a realidade. Existe sempre uma dificuldade ou um desafio a ser enfrentado. As primeiras fundações, Coari, Manacapuru, passamos Biruri, Anuri, Codajás. E hoje, quando assumimos então, naquele tempo, Prelazia de Coari, nós tínhamos uma missão específica. Era que um dia, com a força de Deus, com a força do povo, nós pudéssemos elevar aquela prelazia a uma diocese. Uma diocese que fosse capaz de ter seu próprio clero local. Não mais redentorista, mas diocesano. E graças a Deus isso foi feito. A missão foi cumprida, só que aí a missão nunca acaba. Porque a gente sai de uma e já tem outra em perspectiva e assim vai. Onde Jesus passava, sempre tinha alguém que precisava, saía de uma cidade e entrava em outra. E esse é o espírito da congregação, segundo seu fundador Santo Afonso. É sair das centralidades da vida e caminhar rumo às periferias. E esse é o sentido que nós damos na formação, sobretudo. O que eu gosto de citar é que eu estava numa celebração em Aparecida, Assembleia da CBB, e Dom Cláudio Umes sentou perto de mim e disse: escuta,
Eu andei por todas as dioceses lá do Amazonas. A única que tem quase todo mundo de clero diocesano local é a diocese de Quari. Eu já era pessoa aposentada. Então isso é um destaque que eu acho que não foi só meu trabalho. Também foi do padre Francisco Hirsch. Na Amazônia não é possível pensar a missão sem o barco. Daí eu achei muito criativa, mas também mística, colocar a cruz dos 80 anos dentro de uma canoa. O altar canoa é algo de místico também. O Evangelho se encultura na nossa realidade amazônica e este mistério é proclamado e celebrado a partir desta realidade. E a cultura se deixa ser transformada a partir dos valores do Evangelho. O que nós temos na canoa é esta imagem de um processo de enculturação que se deu muito bem. Por isso não é possível pensar a missão sem a canoa, até porque como o missionário iria chegar até a comunidade. Então não é só um processo poético, místico, orante ou celebrativo, mas naquela época, na década de 40, ainda era a remo. Muitas das viagens eram a remo. A gente tem essa expressão aqui, né? Estamos todos no mesmo barco. E estávamos, de fato, todos literalmente no mesmo barco. Americanos e brasileiros fazendo do barco a sua moradia, a sua capela. Quando a gente vai para a zona rural, lá o barco se torna a nossa casa e a casa das famílias também se torna a nossa casa. Porque muitas vezes a gente faz as refeições, até dorme na casa das famílias, no meio das pessoas, né? Então, os redentoristas fizeram muito isso, hoje nós continuamos fazendo isso. Então, nós temos aí 33 comunidades. E o meio de chegar lá da evangelização é o barco, né? Então, se torna uma igreja em saída, né? Ele não vem ao nosso encontro, nós vamos ao encontro dele. É o pedido do nosso Papa, né, que há muito tempo ele pede isso, que a igreja seja a igreja de saída, né, que nós tivemos também ali o cheiro das ovelhas. Né? É isso mesmo, você entra em um barco e não tem muita clareza do que vai fazer. Muda de uma realidade para outra, de uma comunidade para outra, são contextos diferenciados. Mas o Espírito Santo vai sempre guiando, dando força e coragem para a gente. E quando o Papa João Paulo II chegou ao Amazonas, em 1980, visitando esta região, ele pediu que o altar tivesse algo de simbólico, que fosse próprio desta Amazônia. Já havia um olhar para a Amazônia. Nada mais simbólico do que o altar canoa. Tudo isto é mistério da fé. A imagem do barco, né, a imagem até bíblica, né? A igreja é como uma barca. E a gente que vai adentrando nela, a gente também faz parte de uma grande, às vezes tempestade, às vezes maresia, às vezes calmaria, né? Mas o importante é seguir avante. E todo barco, ele não é feito para margem, né? Na margem ele pode até ficar bonito, mas não é feito para isso. Barco nenhum é feito para ficar na margem. Nossa jornada não termina no meio do mar, termina no final. Mas ninguém sabe quando é o final, né? O final, na verdade, para cada um é quando encontra com Deus cara a cara, né? No final, a travessia e tudo se resolve. Quando estamos aqui, a gente vai, às vezes, sorrindo, chorando, mas o barco não pode parar. Então, ser padre na Amazônia é uma realização da vida da gente, né? É estar com o povo, estar em contato com o povo. É viver essa mística, né, que o Evangelho vive, mas viver de uma forma enculturada. A história da nossa paróquia ela começa com
fundamento redentorista. E a partir daí as missões elas fazem parte da vida e do cotidiano das nossas pessoas. Então nossos leigos desde cedo eles são formados para atuar em comunidade. Então nós somos uma paróquia muito ativa pelos leigos. Então faz parte da espiritualidade redentorista pregar as santas missões populares, pregar as santas missões redentoristas, para ser mais preciso. Daí que as santas missões elas se caracterizam como um momento de mobilização de uma área eclesiástica, de uma área paroquial ou diocesana, ou numa comunidade. E esta motivação, essa mobilização transforma os agentes de pastoral daquela comunidade, daquela paróquia em missionários. Essa missão que nós experimentamos esse ano, que nós fizemos acontecer na nossa paróquia, ela é pioneira. É como se fosse um filho das Santas Missões. É uma missão paroquial organizada pelos leigos da paróquia. Os padres redentoristas vieram apenas somar conosco. Então foi uma missão, tipo assim, muito maravilhosa, porque foi a gente saindo dos nossos muros, das nossas capelas e indo ao encontro do povo. O que os redentoristas fazem desde a fundação da nossa diocese. Os leigos foram ao encontro do povo que estava distante, foram às casas ouvir, visitar, levar uma palavra amiga, sair dos muros da igreja e ir aos lares. É o resultado, é o bom fruto que as Santas Missões deixam em nossa paróquia, que nós vivemos em si, no nosso dia a dia. Então, os redentoristas eles têm 100% de influência na nossa maneira de viver a fé, nossa maneira de viver a missão. E nós temos uma alegria muito grande de ter sido evangelizados pelos redentoristas. Nós temos mais a ver com a congregação redentorista do que com a diocesaneidade. Nós temos um rosto redentorista a mais. Com os inúmeros índices de depressão, ansiedade, estresse, falta de acessibilidade à saúde básica, falta de acessibilidade à educação. Hoje as diferenças são muitas outras, as necessidades são muitas outras. Então, hoje o irmão ele se presta mais a essas necessidades, mas sem esquecer a necessidade da igreja. Com o Concílio Vaticano II e as atualizações da igreja, os irmãos foram ganhando esse espaço dentro das unidades, dentro da própria igreja, da congregação. E isso não se limita ao religioso irmão, ramo masculino, também para o ramo feminino isso é importante. Eu venho do sul e do norte, do oeste, do leste, de todo lugar. Escada da vida eu me como, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, eu vou aprender. O mundo me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver.
Passados esses muitos anos, é verdade que as vocações no primeiro mundo foram diminuindo, as que estavam aqui foram envelhecendo. São muitas vidas doadas aqui, padres e irmãos, que ficaram na nossa região 20, 30, 40 ou 50 anos. Alguns deles levando vida muito simples e alguns, inclusive, esquecidos. E 4 redentoristas me marcaram muito. Primeiro, o Dom Gutenberg, que é o nosso bispo emérito. A motivação dele, o falar dele, da igreja local e pelas vocações, e o sonho dele de organizar essa igreja aqui, na responsabilidade que recebeu, isso me motivou muito a ser padre. Também a gente lembra do saudoso Dom Jackson, que trabalhou aqui em Quari, foi bispo auxiliar de Manaus. Também o padre Pascoal, e nós temos o padre André Thompson, que ainda se encontra nos Estados Unidos. Então, me marcaram muito essas 4 pessoas, a minha vida e também a minha vocação. Dos missionários redentoristas que gastaram a sua vida aqui, são muito lembrados, nós poderíamos mencionar, é o padre Manuel Leocardo Soares, que faleceu há pouco tempo e que marcou também a nossa memória. Ele representa a alegria de uma vocação realizada, de alguém que tinha muito amor pelo povo de Deus, de alguém que dizia: eu prefiro perder a guerra do que perder uma pessoa. Então ele perdia qualquer situação para não magoar uma pessoa, alguém de fato muito, muito dócil, muito doce e muito bondosa. Por isso, nós nos alegramos e vamos continuar caminhando, todos nós, seja quem for, caminhando no bem, no amor, na justiça. Lembraríamos aqui o Padre Marcos, durante muito tempo, certamente era um dos padres mais lembrados, né? Por gestos, por atenção à criançada, por uma vida doada. O Padre Marcos, ele era filho único de um banqueiro norte-americano, bilionário, e ele se dedicou a essa missão e viveu entre nós na simplicidade de que quem o conheceu sabe como que era. Nós lembramos também, de memória agradecida, do padre Carlos Steiner, foi um dos que fez opção por morrer aqui, está enterrado aqui em Manaus. O padre Dunga, padre Domingos, durante muito tempo ele trabalhou em Codajás, depois trabalhou muito tempo aqui em Manaus também, está na memória de todos aqueles que o conheceram. Padre Noé, o Vicente Agler, ele é a figura mais icônica da missão redentorista do Amazonas. Padre Noé foi meu formador, eu convivi com o Padre Noé bastante tempo, seja como estudante e também como colega de missão, porque nós trabalhamos juntos em Quari, já em início de 2001, para ser mais preciso. Ele, chegando aqui, viu tanta água, isso há mais de 50 anos atrás, ele viu tanta água nesta bacia amazônica, que disse: bem, o meu nome só pode ser Noé. Meu nome tem que ser Noé. Porque tinha um costume dos redentoristas, ao chegarem aqui, ou traduzirem o nome para como William, como Michael e assim por diante, ou adotar um nome, digamos assim, português, né? E ele disse: bem, Noé, é um nome interessante, é bíblico e se casa muito bem com esta geografia amazônica. Ele foi assumindo esta cultura, ele se despojou da sua cultura norte-americana para assumir a cultura amazônica de tal maneira que alguém um dia perguntou assim: Padre Noé, da cozinha amazônica, o que o senhor ainda não comeu? Aí ele disse: bem, eu já comi de tudo que é feito nesta região, que é preparado. Só me falta comer da terra o cururu e do céu o urubu. Eram as duas coisas. Ele gostava de viver, ele gostava da região. Ele se inculturou, se deixou ser inculturado. De tal maneira que foi pescador,
caçador, aprendeu a pilotar avião, aprendeu a comandar barco, tudo ele fez. Foi um excelente fotógrafo e de tal maneira que ele registrou o cotidiano da missão naquele período que ele ficou aqui entre nós. Mas de maneira muito concreta, ele viveu a experiência desta região de Manaus a Quari e se embrenhou nesses lagos, igarapés, córregos, riachos. Ele foi em todos os cantos e ele ia para proclamar o evangelho, mas também, como ele gostava de dizer, para se deixar ser evangelizado. Ele não era só o missionário que evangelizava, que catequizava. Ele era alguém que aprendia. Porque era próprio da personalidade do Noé o silêncio. Ele era um homem silencioso, contemplativo. Não porque não tivesse o que dizer. Era um silêncio que nascia da contemplação, próprio do artista, próprio do poeta. Então ele falava pouco, mas quando ele falava, o que ele dizia, todos se entreolhavam. É isso mesmo, precisamos ir por esse caminho que Noé está dizendo. O silêncio ribeirinho é o silêncio que nasce da resistência. Tem a dimensão contemplativa, é claro, a natureza convida o caboclo à contemplação. É escutar o canto do pássaro, é escutar o barulho, a pegada na mata de alguém que está caminhando, quem é bicho, é humano. Identificar esses movimentos da vida na floresta necessita um poder de contemplação, de escuta, muito interessante. E o Noé faz isso. Tive a alegria de visitá-lo já idoso, muito idoso e doente, lá nos Estados Unidos, né? Numa casa nossa chamada de Ligore. E ele dizia, eu contei para ele, você falou assim, assim, assado. Ele disse, não, isso é uma lenda sobre mim. Eu disse, não, eu ouvi do Senhor. Então a lenda é esta. Ele estava comemorando 25 anos de ordenado padre. Então veja, ele celebrou 25 anos de ordenado padre já aqui nesta missão, em Codajás. E a missa foi campal. A missa dos 25 anos dele. E ele está fazendo a consagração. Quando ele está levantando a patena, ele disse assim, o que foi que Deus achou dos meus 25 anos de padre? Ele se pergunta naquele momento mais significativos da celebração. E quando ele baixa a patena, um pássaro que está em cima, na galha, que o altar estava debaixo de uma árvore, fez cocô em cima da patena. Ele disse, não acredito, o senhor está dizendo isso para mim. Ele disse, não, Deus achou 25 anos uma merda. E assim várias histórias que eu ouvi do Noé. Estamos agora no processo que nós chamamos de reconfiguração, em que todas as unidades do Brasil estamos nos movimentando para nos unir para criarmos novas províncias. De modo que, no final deste ano, 2023, nós iremos nos constituir como uma nova unidade redentorista a partir da união da vice-província de Manaus, da província de Campo Grande e da província de Porto Alegre. Então, estas três unidades iremos nos unir para formar uma única província. Já estamos em curso, pois os nossos estudantes já estão fazendo a sua formação juntos, uma parte em Manaus, outra parte em Londrina, todas as três unidades envolvidas no mesmo projeto. E também estamos com confrades colaborando nas três unidades. Então, nós já enviamos confrades para trabalhar em outras unidades e recebemos confrades também de fora que estão trabalhando aqui conosco. Atualmente, nós somos mais de 40 membros da Missão Redentorista de Manaus.
Nós estamos trabalhando ainda na Diocese de Coari, mais precisamente na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Manacapuru. Em Manaus, nós estamos trabalhando no Santuário Nossa Senhora Aparecida, que é, digamos que, a base da nossa missão, onde está a sede da vice-província. Nós estamos na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, do bairro Educandos, onde temos uma casa de formação. Na paróquia São Lázaro, no bairro de mesmo nome, onde também temos uma outra casa de formação. Paróquia Coração Imaculado de Maria, no Morro da Liberdade. Paróquia Santana, no Conjunto Ileia, no bairro da Redenção. Área Missionária Santíssimo Redentor, na estrada AM010, quilômetro 25. Também na paróquia São João Batista de Iranduba, onde nós temos uma comunidade e assumimos a paróquia São João Batista recentemente. Também estamos trabalhando em 2 paróquias na Diocese de Rio Branco. Também estamos trabalhando em uma paróquia na Diocese de Cruzeiro do Sul, mais precisamente na cidade de Feijó, no Acre. Nossa gratidão a Deus e a todo redentorista, 80 anos de missão, de fé e de partilha, evangelizando o povo dessa região nortista. Feito de 2 riscos é eu caminhar, sem esses 2 riscos posso não chegar. Um é vertical, o outro horizontal, o vertical é chegar, o horizontal é chegar. Feito de 2 riscos é eu caminhar, sem esses 2 riscos posso não chegar. De 2 riscos é a minha cruz, suíços riscos não se tem Jesus. Um é vertical, o outro horizontal, o vertical eleva, o horizontal abraça. Feita de 2 riscos é a minha cruz, sem esses 2 riscos não se tem Jesus. Sem esses 2 riscos não se tem Jesus. O melhor conceito de uma pessoa vem daquilo que a gente escuta, o que os outros veem e entendem a seu respeito, né? Eu, pessoalmente, eu acho que a própria opinião da gente é muito desconfiada, né? Desconfiável. Então, eu sei que o que o pessoal diz até agora é, vamos dizer assim, bastante satisfatório, né? Aí eu tinha de me guiar somente pelos que eu já tinha conhecimento, que o concílio orientava, né? Qual seria a minha responsabilidade.
E foi isso que eu tentei fazer, né? E até hoje eu convivo com redentoristas e eu não tenho problema com ideias diferentes e convivência com as pessoas que pensam diferente, né? Graças a Deus essa parte aí não afeta muito meu bem-estar, né? E para mim os padres redentoristas foi algo inédito na nossa comunidade. Sinto-me tranquilo, sinto-me resolvido na palavra de Deus e que depender do velhinho aqui eu estou de pé, firme e forte, graças a Deus. Trabalhei até com galeras, com meninos, rapazes péssimos. Quase perdi a vida, mas alguns melhoraram. Um dia eu aqui em Manaus, depois eu estava ensinando um padre italiano do português, e ele, vamos almoçar, quando eu fui, o garçom disse, irmão, a senhora não está me reconhecendo? Eu disse, não, eu sou o Saddam. O apelido dele de guerra, Saddam Hussein, naquele tempo era péssimo. E eu sou outro hoje, uma coisa comovente. Hoje eu estou aqui como pároco da Catedral, recebi essa missão que foi deixada por eles e a responsabilidade é de continuar esse trabalho de evangelização do nosso povo, buscando continuar essa obra maravilhosa que aqui foi iniciada e nós temos a missão de continuar. Para manter viva a nossa identidade de cristãos e então manter viva a identidade de redentorista, né? Eu acho que basicamente essa é a ideia dos 80 anos, né? As primeiras turmas ficou garra, coragem, determinação. Além das benfeitorias, não se pode negar, é visível, este testemunho de vida. Eram homens abnegados que deixaram uma área do planeta Terra que oferecia bastante conforto, os Estados Unidos, já considerado naquela época um país rico, para vir trabalhar aqui conosco. Eles foram corajosos, não restam dúvidas, foram corajosos. E isto está presente. Nós hoje temos uma turma que é cheia de garra e juventude. O grupo, ele persevera entre dificuldades, claro. Então é assim, eu louvo os redentoristas. Com que coragem eles foram se lascando, como se diz, para outros lugares desconhecidos, pelas viagens horríveis, dificílimas, perigosas. A nossa região é uma região que ela é muito acolhedora, assim, pessoal muito forte no afeto, né? A gente consegue se identificar muito com isso. O Espírito sopra onde quer, então imagino e tenho a certeza de que ele soprou na missão redentorista, formando pessoas capazes de apaixonar os outros a seguir a copiosa redenção. Então hoje o nosso grupo redentorista deve muito aos redentoristas que foram capazes de se apaixonar e assim apaixonar os outros a seguir Cristo Redentor através da nossa congregação. E isso é muito bonito. O acolhimento tem uma... Eu creio, eu acho que nós conseguimos. Agora, poderíamos ainda ter mais. Todas as paróquias da hoje Diocese de Coari foram assistidas pelos missionários redentoristas. Os redentoristas marcaram a história
dessas comunidades ao longo de toda a vida. A gente olha o futuro com os pés nas origens. Não existe o futuro. O futuro se constrói, o futuro é o presente. Eu acredito que o grupo que está hoje aqui, do qual eu sou contemporâneo, nós juntos vamos fazer esse futuro acontecer. É claro que precisamos reinventar muita coisa. Quando eu digo reinventar, significa refazer de novo tudo, mas de outra maneira. Meu Deus, como o Senhor diz, não fostes vós que me escolhestes, eu que vos escolhi. Eu creio nisto, porque ele falou e eu não pude voltar atrás. Então, eu imagino que o redentorista do futuro é aquele que se reimagina na fundação. É quando Santo Afonso fala, nossa congregação deve levar de maneira explícita o Evangelho aos pobres, de maneira sempre nova, como dizia São Clemente Hofbauer. E além do mais, ser memória viva do Cristo, como Maria Celeste Costa Rosa. Então, a gente tem vários exemplos de como seria o redentorista do futuro. Se naquela época singrávamos os rios, hoje não só devemos continuar singrando, mas temos que pensar numa comunicação que vá além. Precisamos suscitar nesta geração nossa, contemporânea, a capacidade da contemplação. Isto falta e isto precisa ser reinventado. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão